Juízes capítulo 6, versículo 12. Não vou me prender muito ao contexto histórico, até porque os irmãos conhecem essa história bíblica, uma história muito bonita. No verso 12 do capítulo 6, você tem a grande chamada, né, de um homem chamado Gideão, né? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais já nos contaram, dizendo eles: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livre Israel da mão dos medianitas, porventura não fui eu que te enviei? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a menor, pobre, de todas as de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor a dizer: já que eu sou contigo, ferirás os medianitas como se eles fossem apenas um homem. Oremos. Pai, minha oração nessa manhã é que o Senhor venha com teu Espírito e faça com que essa palavra seja bênção na vida da nossa igreja. Somos a igreja do Senhor, somos a igreja do Deus vivo, somos uma igreja bíblica, e toda palavra ela é digna de muita aceitação, e ela tem um poder que nos inspira, ela tem um poder inspirativo, Pai, e através do Espírito Santo o Senhor pode iluminar-nos aqui nessa manhã. Todavia, Pai, eu careço do Senhor, eu careço muito do Espírito Santo de Ti, para fazer o que eu fui chamado a fazer nesta hora, que é pregar aqui nesse púlpito da Tua amada igreja, onde Teus servos têm ministrado a palavra com muito apreço, muito carinho, muita exatidão. Então eu não posso, ó Deus, deixar nenhuma margem de falha. Para isso eu conto com o Espírito Santo, porque com todo o preparo, ó Deus, que eu possa ter, ou talvez buscar um preparo, eu não vou conseguir ir mais longe do que os ouvidos desses Teus servos que aqui estão. Eu só consigo chegar até os ouvidos, por causa do som, por causa da fala, da voz, da oratória, mas o Teu Espírito Santo pode conduzir esta palavra até o coração da amada igreja, e é isso que eu pretendo e desejo nesta manhã. Em nome de Jesus eu faço esta oração, contando com a Tua ajuda, amém e amém. Amados, vamos pensar um pouquinho nesse Gideão, né, e o que ele significa para nós, e o que ele pode nos edificar numa manhã como hoje de domingo. Culto tradicional, culto dominical, culto de ensino, culto de escola bíblica. Deus usa homens medrosos também, é o tema da mensagem. Deus usa homens medrosos também, não só corajosos. Deus usa mulheres medrosas também, porque se você olhar o contexto e entender só um pouquinho, é a história de Juízes, é uma história conturbada, cheia de problema. Juízes, esse texto de Juízes narra uma história. O pastor está ali, pastor Vitor, pastor João Paulo e outros que entendem Bíblia, até muito mais do que eu aqui. São 3 séculos de história, desde a morte do famoso, grande Josué, o conquistador de Canaã, falece, né? Até o primeiro juiz de Israel, o primeiro rei de Israel, Saul. Então dá um intervalo ali de 3 séculos. São 3 séculos, irmão, de declinação. Os irmãos sabem que nesse contexto de Juízes, capítulo 2 ali,
vai até narrar a história que o povo de Israel, ele se perde completamente, acabou tudo. O Deus de Israel já não é mais o Deus de Israel para eles. Morrem os patriarcas, morrem as pessoas que tinham conhecimento, e está tendo uma geração que não conhece nada, uma geração que não tem Bíblia, uma geração que não tem conteúdo, uma geração que não tem estudo, e ela praticamente zera. Mas antes dela zerar, e em meio a esse término de geração israelita com conteúdo, esse povo sofre grandes catástrofes por causa do pecado, a desobediência, a falha, o erro, e consequências incríveis, hein? E dentre essas consequências, era a invasão de povos inimigos. O povo inimigo invadia, saqueava, roubava, e causava um pavor e um medo no povo de Deus. E dessas consequências do pecado, da desobediência, esse povo chamado medianitas, é uma deles. Um povo forte, um povo que alguns teólogos, dizem que é uma geração de Quetura, aquela mulher que foi mulher de Abraão também, ali, não vamos mexer nesse assunto agora não, vamos deixar só, alguns falam que essa geração medianita, esse povo, inimigo do povo de Israel, é deles ali, sai daquela mulher, enfim. O que nós já sabemos desse povo, é que a Bíblia é clara, que esse povo saqueia, esse povo rouba o alimento, rouba os cereais, tira a produtividade do povo de Israel, faz com que o povo de Israel fique oprimido, cativo, com medo, um povo que não acredita mais numa autodefesa que Jeová tem, até porque eles já não conhecem mais Bíblia, eles já não têm mais conhecimento do poder que o nosso Deus tem, da onipotência do nosso Deus. E outra coisa, esse povo é maior que o povo de Israel. Esse povo, se você contar o povo de Israel ali no capítulo 6, conta 1, 2, 3, 4, 5, e depois você conta o povo os medianitas, 1, 2, 3, 4, vai dar 450 por 1. Assim, 400, pode ter uma margem de erro para lá, para cá, mas não é tão grande assim não oscila tanto. E Deus vai fazer o quê? Deus vai diminuir muito isso, esse 450 por 1, ele se torna só depois que o Senhor faz a contagem ali, e piora muito, porque até então era 4 por 1, mas o Senhor não quer 4 por 1, tira tudo, o povo de Israel só fica 300 para lutar com Gideon, e isso dá 450 por 1. Bom, eu não quero ficar preso à história, mas eu quero dizer, o que você tem que aprender com isso? Está difícil para o povo de Israel. Se 4 por 1 já é difícil, imagina 400 por 1. Se enfrentar 4 já é difícil, imagina enfrentar 450. Então a matemática na mão de Gideon está difícil. Mas antes de Deus chamar Gideon é um grande medroso. Alguns pregadores falam. Alguns pastores, quando eles leem o versículo 11, eles dizem que Gideon é muito medroso, porque Gideon está ali, escondido num lugar, malhando trigo, num lugar de fazer o suco de uva, num lagar. A ideia de Gideon ali é se esconder, é de se salvar do povo medianita. Ele está querendo ser salvo desse povo. Esse pessoal que vem para cima dele aí, e ele vai ter que guerrear com 4, se fosse fazer uma conta israelita contra medianitas, ele não quer nem saber. Eu não vou enfrentar 4, eu vou ficar escondido. Mas ele está ali escondido, um homem medroso, e embora a palavra do Senhor condena medrosos, a Bíblia fala que nós não devemos ser medrosos, mas todavia também Deus usa homens medrosos, homens pequenos, Deus usa. Por que Deus não pode usar um medroso como Gideon? Por que Deus não pode usar um camarada escondido, malhando trigo, num lugar de espremer uva? Ele pode usar esse cara que está lá, que a própria Bíblia diz que ele está querendo se salvar dos medianitas. Quantas vezes nós queremos se esconder, se esquivar de Deus?
Quantas vezes nós não queremos pregar porque temos medo? Quantas das vezes nós não queremos evangelizar porque temos medo, somos tímidos? Eu contei para algumas pessoas, pastor, não exaltando o senhor não, que o senhor não precisa disso, mas eu contei assim, eu vou pregar domingo de manhã lá no Parque Moscoso. Mas não é o Antônio ainda? Eu falei, é o Antônio. Rapaz, pastor, você é corajoso, hein? Falaram isso, eu não sei por que motivo. Seminarista que passou na linha dele. Você vai mesmo, pastor? Eu falei, vou, se Deus quiser. O homem é grande, mas não é dois não, né? Eu vou lá. Mas lá no fundo, talvez, deixa o Vitor, está começando agora. Deixa o João Paulo, que já está com uma bagagem espiritual, porque nem teológica, que é discípulo. Ou deixa qualquer um outro aqui, deixa eu quietinho, só ir lá almoçar ali do lado, ali onde eu vou almoçar hoje, com a igreja. Não. Deus pode usar eu também, sabia? Sabia que eu posso ser uma bênção na sua vida nessa manhã? Porque Deus usou uma mula, Deus usou uma jumenta, Deus usou peixes. Então Deus pode usar um pastor medroso, um pastor tímido, um pastor sem coragem. E Gideon, meus irmãos, minhas irmãs, pastores presentes, é um exemplo clássico. O povo de Israel está sendo oprimido, saqueado pelos medianitas. Gideon, valentão? A Bíblia diz valente, né? Todavia escondido. Eu nunca vi valente escondido. Para mim, quem se esconde, ele é medroso. Quem se esconde tem medo. Quem está se escondendo é porque tem alguma coisa que lhe causa pavor na rua, lhe causa medo na rua. E Gideon está escondido num lagar, querendo ser salvo dos medianitas. Mas esse valentão escondido com medo do inimigo, Deus quer usar ele. Deus quer usar o improvável. Deus quer usar aquele que ninguém vê. Ele está escondido, ninguém sabe aonde ele está. Mas Deus conhece o coração, Deus sabe aonde está o seu servo, a sua serva. Deus sabe quem Ele tem para levantar, para trabalhar, para cumprir o trabalho, para evangelizar, para fundar uma igreja, para discipular uma família. Deus usa o cara escondido. Deus pegou Davi lá no meio de uma lavoura. Deus pegou Davi lá no meio de um rebanho. Quantos pastores hoje estão aí pastoreando igrejas do Senhor, mas que outrora cuidava do campo, outrora fazia qualquer outro serviço que lhe causava menos medo. Mas Deus conhece corações, conhece pessoas, e Ele está vendo Gideon ali escondido, aquele improvável que ninguém via, mas Deus vê. E o Senhor quer usá-lo. O Senhor quer usar Gideon. É esse homem pequeno, um homem falho, um homem medroso, que Deus chama de valente. Há teólogo que diz assim, que é a cumprimentação mais irônica da Bíblia. Porque como pode um homem escondido, um homem com medo dos medianitas, Deus chega para ele e fala: ô valente, e valente, você está aí escondido, valentão, pula para fora. Então tem teólogos que exageram, né? Falam, que cumprimentação irônica. Como pode um homem estar escondido e no versículo 12, Deus aparece para ele e fala assim: ei valente, ei homem valente. Esse camarada Gideon está com medo de si. Ele tem medo dele. Tem pessoas que têm medo dele. Talvez o maior medo que eu e você tem na obra do Senhor, no trabalho, no ministério, é a gente mesmo. O medo é eu tenho medo de mim. Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso discipular? Será que se o pastor Antônio sair de férias e me colocar para pregar domingo à noite, eu posso? Ou domingo de manhã, ou quarta-feira, quinta-feira, qualquer dia, que não existe culto pequeno nem grande. Culto é culto. O primeiro medo que Gideon tinha em estar escondido ali, a Bíblia diz que ele queria se salvar. Se ele está querendo se salvar é porque ele está com medo dele mesmo. Ele sabe que ele não tem condições. Ele tem medo dos outros. Está com medo dele, mas está com medo dos medianitas também. É óbvio, é 4 por 1. Ele está com medo dos medianitas. Ele está com medo de pessoas grandes, mas ele também tem medo de pessoas pequenas. Porque medroso é medroso em qualquer lugar. Medroso é medroso aqui, é medroso lá na roça, é medroso no interior, é medroso na cidade, tem medo do escuro, tem medo do claro também, tem medo de tudo. Deixa eu contei quando eu casei
Primeiro dia dormindo com a minha esposa, deu um probleminha lá em casa no quintal, né? Eu já contei isso aqui, porque eu já preguei tantas vezes aqui, é impossível que as ilustrações se repitam alguma vez, né? Mas na primeira noite casado, escutei um barulho no quintal, e lá na roça uma casa fica longe da outra, né? Eu falei com ela, vai lá ver o que é. Você escutou? Mas é a primeira noite dormindo junto com ela, é um barulho, alguém trupicou, parece que num bambu que nós tínhamos no quintal assim. Eu escutei. Falei, você pode ver o que é? Ela deve ter pensado, vai você que é o homem, né? Vai você, mas na roça, quem sai primeiro? Só os valentes, porque tudo é escuro, não tem luz, a luz é só dentro de casa, né? Lá fora não brilha nada, só estrela, lua. Se tiver lua está claro, se não tiver está escuro. Mas então, meus irmãos, é medroso que tem medo de pequenas coisas, mas tem medo de grande. Aqui Gideão está com medo dos medianitos, pessoas grandes, mas certamente ele também tinha medo de pessoas pequenas. Ele tem medo do passado, ele tem medo do presente, ele tem medo do futuro. Quem tem medo sempre tem medo. Tem medo do que já passou, tem medo do que está vivendo, e tem medo do que ainda vai viver. Não é assim com os medrosos? Ele sempre está com medo. Ele está com medo de comprar, ele está com medo de arriscar, ele está com medo de começar a construir. Ele está com medo de começar porque lá atrás já deu errado uma vez, ele está com medo de dar errado outra vez. Então ele está sempre com medo. E Gideão é esse cara medroso. Gideão é um cara medroso, com medo de si, com medo dos outros, com medo dos grandes, com medo do pequeno, com medo do passado, com medo do presente, com medo do futuro. Um cara medroso e desacreditado, ninguém acredita nele. As pessoas não acreditam nele. O histórico de Gideão não é bom. A família de Gideão é uma família pequena. Da família dele ele é o pior, ele é o mais pobre. Não tem aqueles camaradas que gostam de ser pobre? Você tem alguma coisa? Nada, pastor. Está doendo alguma coisa? Está doendo demais, pastor. Você dormiu meia hora, mas você dormiu essa noite nem um soninho, pastor. Tem gente assim, né? Gideão é aquele cara, quando Deus aparece, não, Senhor, não é eu sou o pior. E lá na família do papai, na família da mamãe, eu sou o pior. Um cara desacreditado. Porém nesse texto, você olha para o texto, você vê a vida desse homem. Um Deus, um tremendo Deus, um Deus maravilhoso, que usa tipos de pessoas como Gideão. Pode usar eu, pode usar você, pode usar o maior, mas também pode usar o menor. Pode usar o Hernandes, mas também pode usar o pastor Wesley. Pode usar o pastor Antônio, mas pode usar você. Qualquer um Deus pode usar, porque Deus não faz acepção de pessoas. 3 coisas muito rápidas eu aprendo com esse texto. Primeiro, quando Deus quer chamar um medroso, como Gideão, quando Deus quer chamar eu e você, seja um valente ou seja um medroso, depende de como nós vamos entender aqui, a primeira coisa que Deus faz, Ele aparece para ele. Quem te chamou? Quem te chamou? Quem falou que você deve pregar? Quem falou que você vai fazer esse trabalho? Quem falou com você que você foi chamado para isso? Quando alguém tem um chamado, quando Deus chama alguém, quando Deus chama uma pessoa, seja ela medrosa ou seja ela corajosa, a Bíblia diz que Deus aparece para ele. Aí você vai ver, aparece de que maneira, pastor? De várias maneiras. Ele pode aparecer para você de diversas formas. Hoje ele aparece para nós por meio da palavra. Ele se revela a nós por meio da palavra. Deus não deixa dúvida na vida de alguém que Ele chama. O pastor Antônio ontem expressou para nós que ao longo de 18 anos como pastor, ainda tem hora que ele pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou aqui? Mas eu tenho certeza que lá no profundo coração do pastor, ele sabe que Deus apareceu para ele por meio da palavra e disse, ei, é você, é o Senhor, né? Deus aparece para Gideão. Aos olhos humanos, essa aparição de Deus a Gideão soa, né, com uma saudação até um pouco irônica, mas Deus aparece para ele por meio de um anjo e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Quando Deus quer chamar alguém, Ele aparece. Para Gideão, Ele apareceu por meio de um anjo. Gideão escutou um anjo falando. Na minha vida Deus apareceu de uma outra maneira e me chamou.
E na sua? Como Deus te chamou? Como Deus te chamou para ser hoje um cristão? Como Deus te chamou para você se matricular nessa classe? Para se preparar para o batismo? Como Deus te chamou para esse ministério glorioso, que é o ministério do reino, da salvação, de ser um cristão, de ser um servo de Deus? Deus quer usar esse homem simples, talvez pobre, talvez com pouco recurso. Deus aparece para ele, não é à toa. Deus não ia aparecer para alguém à toa. Deus quer levar o povo de Israel a um destaque novamente. Deus quer uma restauração para o povo de Israel. Deus quer libertar o povo de Israel dessa opressão. E para isso, e com tudo isso, Deus vai usar Gideão. Talvez nós estamos vendo um tempo muito complicado. E é nesse tempo que Deus vai levantar homens e mulheres para elevar o patamar da nossa denominação, da nossa igreja. Toda igreja ela oscila, toda denominação ela oscila, até o povo de Deus oscila, porque se você ler o contexto de Juízes, aqui eles declinam, eles quase que zero, eles vão estaca zero. Mas Deus quer levantar um Gideão para levantar novamente esse povo de Israel e dar ao povo dele um destaque. Então Deus aparece para Gideão. Deus aparece para você, para mim, através da sua palavra. Ele quer que você seja um Gideão aqui na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, na sua rua. Aonde Deus quer usar você? Aonde Deus quer me usar? Eu falo, pastor Antônio, eu sou pastor de Fazenda Guandu 11 anos. 7 com ordenação e 4 que eu trabalhei sem ordenação. Só não batizava e celebrava a ceia, fazia casamento, apresentava bebê, fazia tudo. Só na hora de batizar e celebrar a ceia, daí eu não fazia não, porque eu queria passar no concílio, né? Aí eu não fazia, e meu pastor era muito bravo também, ele não deixava de jeito nenhum. O resto eu cuidava da igreja ao longo dos 4 anos como seminarista. Então completa 11 agora em fevereiro na mesma igreja. Se Deus me chamasse para uma outra cidade, para um outro campo, eu acho que a minha primeira coisa que ia arder dentro do meu coração, assim, eu não tenho condição não. Não, eu não tenho capacidade, eu só tenho condição de cuidar lá do Guandu. Não que o Guandu é menor que os demais povos, ou que o Guandu é inferior, não me vejo capacitado a sair. Sabe por causa de quê? Porque eu sou medroso. Eu sou igual o Gideão, eu estou escondendo. Eu estou escondido num lugar de espremer uva, malhando trigo. Não é normal isso acontecer. Sabe por causa de quê? Porque muitas vezes a gente quer se salvar. A gente está numa zona de conforto tão maravilhosa, né? Tão grande. Tá bom, aqui eu vou ficar por aqui mesmo. Para que me arriscar? Mas quando Deus quer usar você, quando Deus quer me usar, Ele não deixa dúvida. Ele aparece para mim, Ele aparece para você. Talvez Ele quer te usar aqui, quer te usar lá no seu trabalho, na sua rua, lá no seu futebol. Aonde você trabalha, aonde você tem o seu lazer, se Deus quiser te usar, seja eu corajoso, seja eu medroso, Deus aparece. Segundo, se Deus aparece para mim e para você, Ele te envia. Quando o Gideão ele questiona Deus, quando o Gideão diz: Senhor, Senhor, se o Senhor fosse conosco, como pode? Papai e mamãe narravam a história, ou melhor, o papai, os nossos pais narravam a história, tudo que o Senhor fez em Israel, tudo que o Senhor fez com o nosso povo, tirando no meio do Egito, todos os livramentos, todos os milagres. Se o Senhor for conosco mesmo, não poderia ter acontecido isso. Esse declinar da nossa geração não poderia ter declinado, não era para nós ter esses medianitas contra nós. Mas aí o Senhor Deus responde para ele o seguinte: o Senhor Deus diz a ele: ei, sabe, pode ir nessa tua força, pode ir nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não fui eu que te enviei? Não é eu que estou enviando? Não é eu que estou falando? Não é eu que apareci para você e eu que estou falando, pode ir? Pensa nisso. Uma coisa é eu falar vai, o meu pastor dizer vai, outra coisa é o Senhor falar vai, pode ir.
Senhor, o Senhor tem certeza que é para mim ir? Porque, Senhor, eu não estou conseguindo entender o meu chamado. Eu não estou conseguindo entender porque o Senhor aparece para mim e porque o Senhor está querendo enviar eu, e o Senhor acaba de falar comigo que é para mim ir na minha força. Como é que o Senhor está dizendo que é para mim ir na minha força se eu estou escondido? Se eu estou malhando o trigo no lugar de pisar as uvas? Se eu estou querendo salvar a minha vida dos medianitas, eu estou ali me acovardando, agora o Senhor quer que eu vou e eu use a minha força. Vai nessa tua força e livre Israel, sendo que eu, Senhor, da casa de meu pai, na minha família, a minha família já é pobre em Manassés. Entre as famílias de Manassés, a minha família já é mais pobre. Esse cara tem uma facilidade de se... Eu acho que todos não, mas tem uns seres humanos que têm essa facilidade de se diminuir, né? Ah, eu não, pastor. Pastor, tem tanta gente melhor do que eu. Manda ela. Moisés, né, fez isso um dia. Eu já fiz isso, estou fazendo toda hora. Gideão fala: não, Senhor, não pode ser eu que tenho força. Não pode ser eu que vou livrar o povo de Israel. Não pode ser eu que vou dar um destaque a Israel, sendo que a minha família, a família de meu pai, entre os Manassés já é a menor. E na casa de meu pai eu sou o menor. Então ele está dizendo assim: ó, eu sou o resto. A família do meu pai é a menor entre os Manassés, e eu, na família de meu pai, sou o coitadinho. É eu, não tem como o Senhor usar eu. Mas o Senhor Deus diz: olha, sou eu que estou te enviando. Sabe, meus irmãos, eu e você, nós não vamos entrar na obra do Senhor pelas nossas próprias vontades. Porque se fosse entrar na obra do Senhor, se fosse entrar no Evangelho, se fosse ser um cristão pelas nossas próprias vontades, não. Ninguém vem aqui porque ama a Deus ou amou a Deus. Nós viemos aqui porque Deus nos amou primeiro. É Ele. Sabe, Ele tem um poder de nos resgatar, Ele tem um poder de nos tirar do pecado, de nos tirar das trevas, de nos tirar do mundo. Eu e você, nós não vamos pelas nossas próprias vontades, nós vamos pelo Espírito Santo que nos convida, que aparece a nós por meio de Jesus, e Ele nos envia. Não adianta tentar esconder. Gideão estava ali escondido, por causa talvez do medo. Moisés poderia ter sido muito corajoso, tentou se esconder, tentou mandar seu irmão. Jeremias tem um chamado incrível, ele fala: não, eu não sei nem falar. Se você olhar Moisés, se você olhar Jeremias, se você olhar Gideão, eles têm as mesmas características, mas Deus fala com eles as mesmas coisas que o Senhor falou com o valentão mesmo, que é Josué: pode ir, sou contigo, seja corajoso, seja homem valente, é eu que estou enviando. Deus usou ambos, esses homens, esses 4 modelos foram usados por Deus. Deus pode usar eu e você também, porque o Deus de Gideão, o Deus de Moisés, o Deus de Jeremias, o Deus de Josué é o mesmo que está aqui hoje. O Deus que eu prego, o Deus que a nossa igreja ministra, ao Deus que nós louvamos e cantamos é o mesmo, Ele não muda. Então Ele pode te usar. Ele pode me usar, Ele pode aparecer para mim, aparecer para você, e Ele pode nos enviar a campos. E nós construímos uma linda história, porque se Deus está mandando, se Deus está enviando, se Deus apareceu, se Deus está te mandando você ir, pode ir, pode ir. Sabe por que você pode ir? Sabe por que eu posso ir? Porque Ele vai comigo. Deus nunca mandaria alguém ir e Ele não ia com ele. Deus nunca chamaria você para esse ministério grandioso que é ser servo, serva. Deus nunca ia te chamar para ser um cristão e dizer assim: ó, vem, ou vai e se vira. Deus está encorajando Gideão, dizendo assim: ó, eu vou junto com você. Eu vou junto com você. Todo o medo de Gideão, todo o medo que ele tem ali, agora no versículo de número 16, pessoal, pode ir, vai tranquilo.
eu já estou contigo, você vai ferir mesmo. E essa galera aí que é 4 por 1 e depois vai ser 450 por 1, porque ele vai ficar só com 300, né? Aí Deus tem uma matemática, né? É 450 por 1 e Gideão medrosão, não está encarando 4 por 1, vai virar 450, porque ele vai ficar só 300 com o Gideão. Mas é com esses 300 que você vai ferir todos esses medianitas, como se eles fossem um homem só. Pronto. Mas sabe por quê? Porque eu vou contigo. Não é porque você vai, não é porque você é valentão, não é porque você é forte. Se eu estou te chamando, se eu estou te enviando, se eu apareci para você e te disse, vai, eu vou com você, eu vou contigo. Deus não confunde ninguém, meus irmãos. Deus não desampara ninguém. Se nós estamos nessa barca, se nós estamos nesse ministério, se nós estamos nesse campo chamado servo de Deus, cristão, a igreja do Deus vivo, porque Deus está conosco. O Senhor, Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está junto de nós. É Ele que nos dá força, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos carrega, é Ele que nos capacita. É Ele. Nem o pai de Davi acreditava em Davi, mas Deus acredita. Talvez você não acredita em mim não, pastor, será que eu posso? Pode. Se Deus aparecer para você e te enviar, você pode ir, porque Ele vai contigo. Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar. Esse Gideão vai encarar, os irmãos conhecem a história, há muitas aparições de Deus ali a ele para frente, ele tem experiências incríveis aí nesse capítulo. Eu não posso pregar tudo porque o tempo é curto, mas eu quero terminar essa uma mensagem talvez com um tom até de autoajuda. Não vou dizer que não seja, não, mas uma autoajuda bíblica, uma autoajuda que está registrada na palavra, onde Deus está querendo dizer o seguinte, sabe, eu posso fazer por você porque eu já fiz o impossível, eu já fiz o maioral, eu já morri na cruz, eu já venci o maior desafio da sua vida, eu já venci o pecado, eu já venci o diabo, eu já venci a morte, eu já acabei com todos os inimigos da igreja. Todos os inimigos da igreja estão sujeitos a Cristo. Então, ou seja, por que ter medo? Por que ficar assombrado se na carta de Hebreus a Bíblia diz o seguinte: acheguemos-nos, venha, acheguemos-nos com confiança diante do trono da graça. Podem vir, venham até o trono da graça e começam a receber do Senhor misericórdia, a receber graça, a receber paz em uma ocasião oportuna. É essa oportunidade que Gideão estava precisando, o tempo oportuno que Gideão estava precisando de se apresentar diante de Deus. Deus é tão misericordioso que se apresenta para ele e vem até ele. E eu encerro com as palavras de Paulo: se Deus não poupou nem o seu filho, se Deus não poupou nem o seu único filho, antes o entregou por nós, não nos dará também outras, ou demais, ou qualquer outra coisa? A obra da cruz, a obra de Cristo, o sacrifício de Jesus, ela tem muito e muitos atrativos para nós. É através dela que nós conseguimos ver a maneira mais incrível de Deus se aparecer a nós. E através dela que a gente vê o quanto o Senhor quer te enviar, quer me enviar a esse campo, fazer discípulo. E é nela que a gente vê: eu não estou sozinho. Se ela está vazia, é porque o meu Deus, Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, Ele está comigo. Eis que estou convosco todos os dias, até o final desses séculos a qual vivemos. Amém? Então, se Deus aparece para você e Ele te envia, Ele vai junto contigo. Deus usa até os medrosos. Você pode considerar esse medroso aí e pensar assim: não, pastor, mas ele não é medroso. A Bíblia diz que ele é valente.
O Senhor falou que ele é valente. É o pastor Wesley que viu ele escondido ali, entendo que ele está escondido porque ele está com medo. Mas tira o medroso e o resto eu penso que é até bom. Amém?